Ele nos amou primeiro, Ele nos escolheu, Ele nos resgatou, Ele nos ama. O Senhor te ama. Curva a sua cabeça. Creia nessa palavra. Ele te ama. Você é importante para Deus. Por mais que você fizesse, não seria a altura do seu amor. Ele nos amou primeiro. Ele nos escolheu. Ele nos separou. Ele nos chamou. E Ele nos corrige, porque Ele nos ama. Senhor meu Pai, queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Queremos ouvir a Tua palavra. Senhor, nos direcione, Senhor, nesta noite pela Tua palavra. Senhor, que a Tua palavra, Senhor, seja uma bússola para este ano, Pai. Que possamos viver esse novo ano que está se adentrando pela Tua palavra, pela Tua profecia. Senhor, nos direcione. Abra os nossos ouvidos, abra os nossos entendimentos. Que Teu Espírito Santo venha ministrar ao nosso coração. Senhor, é o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Abra a tua Bíblia no livro de Gênesis, primeiro capítulo, o livro do começo, a criação do homem. Primeiro capítulo, versículo de número 26, diz assim: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto, que der semente, ser-vos-á para mantimento, e todo animal da terra, e toda ave dos céus, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã do dia sexto. Amém? E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que tudo era muito bom. As pessoas pensam: o que um livro tão antigo tem para nos ensinar a viver nos dias de hoje? O que esse livro ele pode nos trazer de ensinamento? Com toda a sociedade moderna que nós estamos vivendo hoje, muitas vezes as pessoas se perguntam: o que teria esse livro para nos direcionar hoje? A Bíblia nos mostra que Deus se importa com o homem, e que o homem é muito importante em todas as coisas que criou. Após fazer o homem, Deus disse: tudo é muito bom. Deus, Ele se alegrou em fazer o homem. Vivemos em um mundo em que muitos pensam que o poder, o dinheiro, são mais importantes do que gente. Estamos vivendo dias que as pessoas estão achando que dinheiro, poder, carros, casas, tudo é mais importante do que gente. Mas Deus, Ele olhou e disse: é muito bom o que eu fiz. Eu fiz o homem, a minha imagem e a minha semelhança. E Deus se agradou do que fez.
Mas o pecado veio e nos afastou de Deus, da sua imagem, da sua semelhança. Nós fomos impregnados de maldade e nos afastamos da imagem e a semelhança de Deus. O profeta Isaías, ele traz uma profecia de restauração, da busca deste homem novamente, trazer este homem novamente à sua origem, buscar, para que ele pudesse voltar novamente perto do seu Criador. Profeta Isaías, capítulo de número 9, ele diz assim: mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos a enobreceu, junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galileia das nações. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste a nação, a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na colheita, como exultam quando se repartem os despojos, porque tu quebraste o jugo da sua carga, e o cajado do seu ombro, e a vara do seu opressor, como nos dias dos midianitas. Porque todo o calçado que levava o guerreiro no tumulto da batalha, e todo o manto revolvido em sangue serão queimados, servindo de combustível ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Deus ama o homem, e ao olhar para o caminho que o homem tinha ido, um caminho de trevas, ele entrega o seu único filho para resgatar novamente o homem. Ele ama o homem. Ele deu o seu mais precioso, o que ele tinha de mais precioso, ele entregou para o nosso resgate. Entregou o seu único filho para que fôssemos resgatados. Um povo que não era importante para ninguém, mas era importante para Deus. Ele usa o povo de Israel como simbolismo do seu filho, do seu povo. Esse é o meu povo. Jacó é o meu povo. E através de Abraão, nós somos filhos de Deus. Através do nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos herdeiros da promessa. Toda promessa que foi dada ao pai Abraão chega a nós, os gentios. Nós que não éramos seu povo, nós que não éramos seus escolhidos, ele nos resgatou. Porque o homem tem valor. Alguém pode olhar para você e não te dar valor nenhum, mas Deus olha para você e diz: você é precioso, você é valioso. Então, um povo que não era importante para ninguém, a não ser para Deus, éramos nós. Ninguém dava importância para nós, mas para Deus nós somos importantes. Enquanto o Evangelho não nos alcançou, ninguém nos dava valor, mas hoje nós somos valiosos. O sangue de Jesus nos resgatou. O povo que estava em trevas viu a luz. Por que nós estamos aqui esta noite? Porque nós somos conhecedores da luz de Cristo. E por isso estamos aqui esta noite. Deus dá uma palavra ao seu povo, Deuteronômio capítulo 6, para que eles nunca se esquecessem
de onde Deus os tirou. Capítulo 6, versículo de número 10 ao 12 diz assim: quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que jurou teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria com grandes e boas cidades, que tu não edificastes, casas cheias de todo bem, que tu não encheste, e poços cavados que tu não cavastes, vinhas e olivais que tu não plantastes, e comeres e te fartares, guarda-te que não te esqueça do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Essa é uma palavra ao povo de Israel. Nunca te esqueças de onde o Senhor te tirou. Ele te tirou da casa da servidão. Guarda-te que não te esqueça do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Passado muitos anos, nós estamos aqui essa noite para nos lembrar que nós não éramos nada, até que Deus olhou para nós e nos valorizou, até que Deus olhou para nós e nos resgatou das trevas. O Senhor deu o seu único filho, e Ele deu a sua vida para que nós tivéssemos vida. Então nunca te esqueças de onde Deus te tirou. Esta é a palavra ao povo de Israel, que não era nada, eram escravos, estavam na casa da servidão, eram rejeitados por todos, todos olhavam para eles e balançavam a cabeça, mas o Senhor amou esse povo, e eles são simbolismo para nós hoje. Ninguém nos amava, todos passavam por nós e balançavam a cabeça, mas o Senhor, Ele olhou para nós e teve piedade de nós, teve misericórdia de nós. Então guarda-te, que não te esqueça do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Nunca te esqueças. Hoje é um dia que todos estão muito preocupados com presentes, receber presentes, bebidas, comidas, mas nós não podemos nos esquecer de onde Deus nos tirou. Temos que ter em nosso coração essa gratidão. Temos que, antes de qualquer viagem, antes de qualquer presente, lembrar e agradecermos ao Senhor. Agradecer pela vitória que o Senhor nos deu esse ano, pelas bênçãos, pelos livramentos. Nunca te esqueças de onde o Senhor te tirou. Abra a tua Bíblia no livro do profeta Malaquias, capítulo de número 3. É a palavra para o nosso ano, o ano de 2023, o ano da purificação. Muitas vezes, quando nós falamos em santificação e purificação, as pessoas ficam amedrontadas. Você não consegue se purificar e você não consegue se santificar. Por mais que eu me esforce, por mim mesmo, eu não consigo. Porque a minha tendência é da carne, é do pecado, e é uma guerra, é uma luta. E eu tenho que buscar em Deus. Por isso, o profeta Malaquias, ele traz o anúncio da vinda do Senhor. E ele diz: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá o seu templo, o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo de ourives, e como sabão dos lavandeiros, e assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará
como ouro e como a prata. Então ao Senhor trarão oferta em justiça. Então, depois da purificação, Ele vai nos purificar. Este é um ano de desafio. É um ano que nós temos que buscar, nós temos que desejar essa aliança com Ele. É um ano que nós temos que clamar para que Ele venha nos purificar, Ele venha nos anunciar, que Ele venha nos separar. A palavra diz: a quem vós buscais, o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. O que nós podemos fazer é buscar o Senhor, é desejar o Senhor, entender que o Senhor ainda está pronto para mudar vidas, transformar vidas. É um tempo de buscar ao Senhor. Quem deu crédito à nossa pregação? O profeta Isaías, ele pergunta: quem deu crédito à nossa pregação? É um tempo que aqueles que dão crédito à palavra de Deus, eles receberão purificação e santificação. É preciso dar crédito à palavra de Deus. Em um tempo de tantos descréditos, em um tempo que nós estamos vivendo, que querem apagar o nome do nosso Salvador. É um tempo de dar crédito. É um tempo de ir contra a carne. É um tempo de desejar. É um tempo de buscar. E diz: ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros, e assentar-se-á como fundidor e purificador de prata. O Senhor nos deu uma palavra ainda este ano dizendo: os olhos do Senhor estão sobre a igreja. O Senhor não tirou os seus olhos da igreja. Assentar-se-á como purificador. O purificador de prata. Prata é um metal nobre, mas contém sujeiras. E é necessário que o fundidor, ele se senta diante do fogo, e na paciência ele vai tirando toda a escória, tudo aquilo que não serve. Se ele tirar os olhos, a prata se queima e perde o valor. Os olhos do Senhor estão atentos para a sua igreja. É um tempo de purificação. É um tempo que Ele está olhando e Ele vai tirar toda escória, tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que adentrou a igreja, tudo aquilo que trouxe prostituição à igreja, tudo aquilo que manchou as vestes da igreja. O Senhor está neste ano trazendo uma purificação. Os olhos do Senhor estão olhando para a igreja, estão olhando para você, estão olhando para mim. Muitas vezes nós podemos pensar: mas vai ser um tempo difícil, é um tempo de fogo. Ninguém aumenta o seu valor sem a purificação. A igreja será purificada, as famílias serão purificadas. Aqueles que derem crédito à palavra do Senhor viverão um tempo de muita alegria, um tempo de muita bênção. Muitas vezes as palavras proféticas dizem: não, vai ser um ano terrível. Não, com Deus tudo vai bem. Eu e Deus, nós somos a maioria. Não dê ouvidos àqueles que dizem que será um ano terrível. Você verá a diferença de quem serve e de quem não serve. É um ano de diferença. É um ano que a prata, ela será purificada. É um tempo que a igreja será purificada. É um tempo que o Senhor se assenta. Ele se assenta com os olhos, e Ele não tira os olhos da sua casa, da sua família, dos seus filhos. Ele não tira os olhos dos seus negócios. Ele não tira os olhos da igreja.
Olha, Senhor, para que o Senhor, outra vez, Ele olhe para nós e diz: tudo que eu fiz é bom. Eu me alegro, porque eles são a minha imagem e a minha semelhança. Quando Deus olhar para nós, o que Ele quer ver? O seu Filho em nós. Ele quer ver o nosso Senhor Jesus Cristo em nós. E Ele diz: a sua oferta será agradável. Deus vai se agradar de você. Mas o que eu vou fazer? Deixa Deus trabalhar. Ouça a palavra de Deus, dá crédito, reconheça, se humilhe diante de Deus. Senhor, eu sou incapaz. Senhor, ajuda a minha família, ajuda a minha casa. Senhor, me ajude a cuidar dos meus filhos. Senhor, nos ajude a direcionar essa igreja para o bem. São tempos difíceis, sim, mas há uma preciosidade que precisa ser purificada. Há algo que está escondido, mas precisa ser revelado. Você será a diferença. Mas todo mundo, eu gosto muito de lembrar uma palavra da minha mãe: você não é todo mundo. Sempre que eu ia fazer alguma coisa que todo mundo estava fazendo, eu dizia para minha mãe: mas todo mundo está fazendo. E a única palavra que minha mãe dava é: você não é todo mundo, você é diferente. E eu aprendi que eu sou diferente. Eu aprendi que o povo de Deus tem uma diferença. E a palavra do Senhor diz: então vereis a diferença de quem serve e de quem não serve. Se você é um servo de Deus, você vai ver a diferença este ano. Esse ano que vai adentrar será um ano das diferenças, será um ano de bênçãos, será um ano de purificação. Abra a tua Bíblia novamente em Isaías, livro de Isaías, capítulo de número 13, no versículo de número 12, diz assim: farei que o homem seja mais precioso do que o ouro puro, e mais raro do que o ouro fino de Ofir. Quem fará isso? Eu? Não. Deus. Farei que o homem seja mais precioso do que o ouro puro, e mais raro do que o ouro de Ofir. Farei que o homem seja mais precioso. Essa palavra é para você. Deus te fará precioso. Ninguém acreditava em você, Deus acredita. Ninguém te amava, Deus te ama. Creia nessa palavra. Será ano de diferença. Mas esse tempo, se a palavra está falando em fogo de purificação, você é uma joia rara. Toda escória. Tem coisas na nossa vida que precisam sair. Tem coisas que se agarraram em nós, que precisam ser tiradas. Veio filosofias humanas, ensinamentos malignos. Tudo isso tem que sair. Temos que voltar à verdadeira palavra. Temos que voltar ao Senhor. Temos que resgatar as tradições. As tradições. Deixamos as tradições. Trocamos aquilo que era honrar a Deus por honrar a nós mesmos. Ainda hoje conversava com um irmão, ele dizia: sinto falta do culto do final de ano. Gostaria tanto que a igreja que eu frequento, ela tivesse essa tradição, mas está se perdendo. Mas o Senhor quer que nós venhamos resgatar. Porque toda honra é para Deus. É importante festas? Muito. É importante roupas? Muito. É importante viagens?
mas nunca te esqueças de onde eu te tirei. Eu te tirei da casa da servidão. E o Senhor está dizendo: você é meu. Eu te formei para a minha glória. Vão olhar para você e saber o quanto Deus é poderoso. Vão olhar para os teus negócios e vão perguntar: como você tem conseguido? É a bênção de Deus. Por onde Abraão passava, todos perguntavam: qual é o teu segredo? Como tem conquistado tudo isso? E Abraão poderia dizer: eu sirvo um Deus que pode todas as coisas. Eu sirvo um Deus que cuida de mim. Eu sirvo um Deus que me abençoa. Eu sirvo um Deus que multiplica as bênçãos. É isso que Deus está propondo para nós esse ano. Não tenha medo de purificação. Não tenha medo do fogo. O fogo purifica. Há muitas coisas em nossa vida que precisam ser tiradas: vaidades, contendas, intrigas, mágoas, ressentimentos. Tudo isso nos faz menor. Tudo isso nos faz menor, pequenos, sem valor. Quantas vezes eu quero ter a minha razão? A minha razão é Deus. Quem me justifica é Deus. Quantas vezes nós queremos nos justificar? Não, mas fulano falou isso, ciclano falou aquilo. Quem te justifica é Deus. Deus é quem te justifica. Permita Deus ir trabalhando suas mágoas, seus ressentimentos, seus sentimentos contrários. Permita o Senhor nesse ano ir trabalhando, e Ele vai tirando tudo isso. Isso vai ser purificação. Isso vai ser a santificação. O Senhor vai te purificando. Quando você abrir a sua boca, não é mais para murmurar, não é mais para reclamar, é para adorar ao Senhor. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. O Senhor, Ele vai derramando bênção sobre bênção. Abra a tua Bíblia, Deuteronômio capítulo 32, no versículo de número 30. Sempre quando Deus mostra o povo de Israel, Ele está dizendo: é igual vocês, estavam na casa da servidão, não tinham identidade, estavam servos, escravos, e eu resgatei, e fiz desse povo um povo poderoso, e fez desse povo uma nação poderosa. Até os nossos dias de hoje, nós podemos olhar para eles e perguntar: como eles conseguem? Por que eles superam as maiores nações? É Deus. Vão olhar para você e vão perguntar: como você conseguiu? É Deus. É Deus na tua vida. Diz assim a palavra, capítulo 32, versículo 30: como poderia sequer um só perseguisse 1000, e 2 fizessem fugir 10.000, se a sua rocha os não vendera e o Senhor os não entregará? Como pode um homem perseguir 1000 e 2 perseguir 10.000? O Senhor te fará poderoso. Um de nós será mais do que 1000, e 2 de nós será mais do que 10.000. É a bênção da multiplicação. Quando a igreja começa a entender a unidade e começa a se unir em um único propósito, quando a igreja entende o poder da oração, o que 2 ligar na terra será ligado nos céus. O poder que a igreja tem. A igreja tem sofrido porque perdeu a essência da oração, perdeu o entendimento da oração. Não é a religiosidade de estarmos aqui, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não, mas é a unidade em buscar a Deus, em louvar a Deus,
em confiar em Deus. Então, 2023 será um ano de diferenças, será um ano de preciosidades, será um ano que Deus quer trabalhar com você. Um de nós será mais do que 1000, e 2 de nós será mais do que 10.000. Tudo isso o Senhor já tem nos mostrado. Não precisa muita gente, não é muita gente, mas gente com entendimento. Não é uma multidão, mas gente que entende a palavra de Deus. Ao olhar o que Deus fez conosco nesse tempo de pandemia, eu olho para mim e digo: quem sou eu para tudo isso? Foi a mão de Deus. Deus levantou dizimistas, Deus levantou ofertantes, Deus levantou pessoas que trabalhavam. Há poucos dias atrás nós estávamos pensando: não vai dar para fazer aqui em cima o culto essa noite, na noite da virada. Possivelmente não vai dar. Não tínhamos o piso, não tinha nada, mas o Senhor levantou homens que vieram, falaram: eu estou aqui, eu vou ajudar. E tem pessoas que trabalharam aqui à noite, vieram de noite, saía do serviço de dia e trabalhava à noite aqui. Eram do nosso povo? Não, mas Deus enviou. E ontem nós oramos para que Deus não se esquecesse deles, guardasse a casa deles, como eu oro todos os dias por você, dizimista e ofertante. Porque só Deus pode fazer de um pequeno povo uma grande nação. E vocês vão ver a grande nação que Deus vai levantar através desse lugar. Um de vocês é mais do que 1000. 2 de vocês é mais que 10.000. O Senhor não nos entregou na mão do inimigo. O Senhor está nos guardando. Ah, se não fora o Senhor, o inimigo teria nos devorado. O inimigo teria nos feito desistir. O inimigo teria nos feito voltar atrás. Mas o Senhor não nos vendeu. Ele nos comprou com alto preço. Você é precioso para Deus. O Senhor, Ele ama os seus filhos. Então a bênção da multiplicação, a bênção da resistência, refinados e purificados. É assim que nós estamos encerrando este ano. Crendo no Senhor, nas bênçãos do Senhor, confiando em Deus. Tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida, tem para a nossa casa, tudo aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Abra a tua Bíblia em Ezequiel capítulo 36, versículo de número 25. Diz assim a palavra do Senhor: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Eu lançarei água pura sobre vós. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Quem fará isso? Eu? Não. O Espírito Santo de Deus. Ele lança água sobre nós e nos purifica. E diz: e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E dar-vos-eis um coração novo, e porei dentro de vós um espírito do Senhor. Sem o Espírito Santo nós não podemos fazer nada. Não é na minha força, não é na minha vontade. Muitos pensam: esse ano eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Sempre, quando nós vamos iniciar um ano,
há muitas promessas. Se o Senhor não edificar a casa, é em vão os que edificam. Se o Senhor não guardar a casa, em vão os sentinelas e vigias. Confie em Deus. Este é um ano de você se render ao Senhor e falar: Senhor, eu entrego nas tuas mãos. Senhor, na minha força eu tentei edificar a minha casa. Senhor, na minha força eu tentei educar os meus filhos. Senhor, na minha força eu tentei muitas coisas, mas a tua palavra diz que o Senhor colocará o teu Espírito em mim, e pelo Espírito de Deus as coisas vão ser purificadas. Os ídolos, aquilo que roubou a nossa força, aquilo que roubou o lugar de Deus em nossa vida, cairá por terra. E porei dentro de vós o meu Espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis, e habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Livrar-vos-eis de todas as vossas imundícias. Chamarei o trigo e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. E multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que nunca mais recebais o opróbrio da fome entre os gentios. Algo que eu vou falar para a igreja: Deus está acima da política. O povo brasileiro, cristão, esqueça a política e busque Deus. Deus é o Deus que prospera. Deus é o Deus que guarda. Deus é o Deus que abençoa. Não importa quem entra, Deus coloca governo e Deus tira governo. Deus levanta homens e abaixa homens. Então o povo de Deus, com sabedoria, busque Deus. A minha casa não sofrerá dano algum. Praga alguma chegará na minha casa. Não comece a repetir o que o mundo quer que você repita. Diga: eu não sou todo mundo, eu sou povo de Deus, e a minha boca é palavra profética. Eu não dependo de homens. Se fosse fulano, Deus abençoe fulano e Deus abençoe ciclano. O meu Deus é quem me guarda, o meu Deus é quem prospera. Não haverá fome entre vós, e livrar-vos-eis de todas as vossas imundícias. Chamarei o trigo e o multiplicarei, chamarei a prosperidade. Deus chama a prosperidade para a tua vida, para a tua casa. Não entre em contendas de carne. Você não está direcionado pela carne, você está direcionado pelo Espírito. É um ano de purificação, é um ano de bênção, é um ano de prosperidade. Mas não vai dar certo. Já deu certo. Deus está conosco. Deus é o nosso guarda e Deus é a nossa provisão. Compre casas, compre terras. Mas compre casas, compre terras. Foi a palavra de Deus para Jeremias. Quando todos estavam sendo levados cativos, Deus vem para Jeremias e diz: compre casas, compre uma herdade, porque ainda se comprarão muitas casas neste lugar. Não decrete ao contrário: eu vou desistir, eu não vou fazer mais nada. Você está rejeitando a bênção de Deus. Deus vai continuar te abençoando e te prosperando. Pare de bobagem. Deus não abençoa bobagem. Deus abençoa homens e mulheres de fé. Deus não abençoa bobagem. Muitas coisas que nós estamos vivendo no nosso país é bobagem. Nós não dependemos
de governo, não dependemos de homens, nós dependemos de Deus. Confie em Deus. É a palavra para este ano. E chamarei o trigo e multiplicarei. Tome posse dessa palavra. Será um ano de muitas bênçãos, de muita prosperidade. No final do ano 2023, você vai se perguntar: parecia que seria um ano triste, mas Deus cuidou de mim e da minha casa e dos meus negócios. Chamarei o trigo e multiplicarei. Versículo 30 diz: e multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que nunca mais recebais o opróbrio da fome entre os gentios. Se você um dia passou fome, teve necessidade, o Senhor diz: nunca mais você se lembrará disso. Nós estamos sempre lembrando o que o inimigo fez e nos esquecendo de onde Deus nos tirou. Lembrai-vos de onde eu vos tirei. Eu sou o mesmo, eu não mudo. Eu sou o Deus de ontem, de hoje e da eternidade. Então 2023 é o ano da purificação. É o ano que você vai se tornar mais valioso. É o ano que você se tornará diferenciado. É o ano que você se tornará precioso. Confie em Deus. Permita Deus trabalhar. Por mim mesmo eu não me purifico, por mim mesmo eu não me santifico, mas o Senhor quer santificar a sua igreja. E a palavra diz que Ele se assentou para purificar, e Ele vai purificar. E a volta do nosso Senhor Jesus Cristo está às portas. Não é tempo de perdermos tempo com coisas passageiras, com coisas banais. Se prepare. Tem azeite de reserva. Tem azeite de reserva. Jesus dá a parábola das 10 virgens. 10 tinham reservas, 5 tinham reservas e 5 não tinham. É um tempo da igreja buscar reservas, ter azeite. Azeite. Busque no Senhor. Você confia nessa palavra? Se coloque à vontade para orar. Nós teremos alguns minutos de oração. É o tempo de agradecer a Deus. É um tempo de louvar a Deus. Você tem muito a agradecer. Muito a agradecer. Eu tenho muito a agradecer a Deus, tão pouco a pedir, porque Deus tem suprido todas as nossas necessidades. Se você quiser ficar de pé, você fica. Se quiser ajoelhar, você ajoelha. Da maneira como você se sentir melhor. Você está na casa do Pai. Fale com o Pai. Agradeça o Pai. Louve ao Pai. Dá glória a Deus. Fale com Deus nesta noite. Peça que a purificação venha sobre a tua vida. Que o Senhor tire tudo aquilo que não provém dEle. Tudo aquilo que não provém. Tudo aquilo que tem se levantado contra a tua vida, contra a tua casa, e tem se agrupado contra a tua vida para te destruir. Peça a purificação nesta noite. O Senhor limpa, o Senhor purifica. Senhor meu Pai, estamos diante de Ti nesta noite, Pai. Senhor, temos tanto a Te agradecer, Senhor. Temos tanto a Te louvar. Senhor, ouça a oração desse lugar. Senhor, a Tua palavra nos diz que teus olhos e os Teus ouvidos estarão atentos à oração desse lugar. Senhor, como família nos reunimos aqui esta noite. Senhor, oramos por aqueles que ainda não conhecem a salvação. Senhor, aqueles que estão tão distantes ainda, Pai. Senhor, tenha misericórdia da nossa casa. Senhor, tenha misericórdia dos nossos filhos. Senhor, purifica-nos.